Olá, o meu nome é Lourenço de Azevedo e antes de começar a minha apresentação sobre sustentabilidade pessoal, queria agradecer mais uma vez ao Green Fest por me ter convidado. Eu penso que estou presente quase em todas as sessões e queria agradecer de novo a presença aqui e o convite para estar presente neste evento único. Não só em Portugal, mas penso que também a nível global podemos dizer que temos características bastante únicas naquilo que estamos a fazer aqui. E o que eu vou falar hoje, ou que o tema que me foi pedido foi falar sobre sustentabilidade pessoal. É um tema que tem a ver com o projeto Regenerar, não é? Que é um projeto que eu fundei juntamente com a minha mulher em Braga e que tem a ver com esta ideia de criar sustentabilidade pessoal. Já vou falar mais disso, do que é o projeto Regenerar mais para a frente. Queria começar com um exercício, para percebermos o que é que eu entendo por sustentabilidade pessoal e a propor dois exercícios para percebermos o que é que eu estou a dizer, não é? Para sentirmos um pouco o que é que eu entendo por este conceito. E o primeiro exercício é que peguem numa folha de papel, um caderno, ou telefone, ou um sítio que possam colocar uns números, pode ser uma calculadora também, e realizem este exercício. E são 7 perguntas que vos ajudam a avaliar o vosso estado neste momento, o vosso estado físico, mas também emocional. E vamos então começar, não é, com estas 7 perguntas, que permite ficarmos com uma ideia do que efetivamente como é que eu estou agora. Que é uma pergunta que podemos fazer também no momento presente, como é que eu me sinto neste momento, quais são os meus recursos, o que é que eu estando como estou agora posso servir as tarefas, o mundo, as pessoas que estão à minha volta. Não é? E para isso precisamos de um mecanismo de retorno. Não é? E este é um teste bastante simples. Não é? E que são 7 perguntas. Não é? E eu vou pedir que vocês coloquem como cotação, não é? Eu vou dizendo, esta pergunta tem X cotação e vamos por aí adiante. Então, a primeira pergunta é sobre a vossa, eu vou fazer ao mesmo tempo, a vossa vitalidade, não é? E a ausência de cansaço. E classifiquem de 1 a 5. Portanto, sendo 1 menos vitalidade, 5 mais vitalidade. Como é que é a vitalidade? E a vitalidade é algo que nós podemos medir, e como é um termo tão vasto e tão utilizado, nós podemos medi-la, por exemplo, observando qual é a nossa tendência em explorar coisas novas. Quando estamos com mais saúde, quando estamos com mais vitalidade, temos curiosidade. Temos curiosidade em explorar um novo caminho para o emprego, por exemplo. Se estivermos com pouca energia, se estivermos à pressa, vamos pelo aquele caminho que é mais habitual. Se estivermos com pouca energia, se estivermos cansados ao fim do dia, acabamos por fazer ou uma alimentação mais simples, mais básica, ou às vezes até pedir comida fora, não é? E é o que acontece quando temos pouca vitalidade. Portanto, perguntem-se, neste sentido, vitalidade, como é que é a minha tendência para explorar situações novas? E especialmente nesta última semana. E quando há cansaço, eu não tenho muito tempo e vontade de investir em situações diferentes. Ok, de 1 a 5. A segunda pergunta é o apetite. Okay, eu vou pondo também o que é que eu acho. Não é? Hoje até estava com bastante apetite, vou pôr aqui. Portanto, 1 a 5, o apetite. E não é só o apetite por comida, mas o apetite... Quando vocês acordam de manhã, por exemplo, qual é o vosso apetite para começar o dia, a vontade de comunicar, de falar as coisas, o apetite de viajar, por exemplo, apetite sexual, apetite de experimentar comida nova, qual é o vosso apetite? Gostam de comer muito, pouco, comem muito, mas tem que ser as coisas gourmet, ou comem qualquer coisa e conseguem mastigar bem e tirar nutrição disso? Qual é a minha capacidade de tirar nutrição de uma situação, por mais pequena que ela seja? Tem a ver com a digestão, como é que na nossa vida nós pegamos numa situação e a conseguimos partir, esmiuçar e digerir de forma que seja absorvível. Não é? Como é que está o meu apetite? Porque o apetite está relacionado com a digestão. Digerir coisas, como é que eu lido com situações complexas?
Se digo, não, isto é muito complexo, não quero, quer dizer que o meu aparelho digestivo, a capacidade de digerir aquilo que me aparece à frente, não está eventualmente a funcionar nos melhores dias. Não quer dizer que seja para sempre, mas hoje, neste momento, como é que está a vossa capacidade de digestão? Não é? Eu vou pôr aqui. Agora, a próxima. O sono. Como é que foi o vosso sono hoje habitualmente? É de 1 a 5 também. Dormir é o anti-inflamatório mais barato do mercado. E se nós não dormimos, inflamamos com mais facilidade. E todos nós sabemos porque é que inflamamos, desde o stress, a alimentação, questões emocionais associadas. E então dormir é algo que é essencial. Mas também tem a ver com a capacidade de descansar e parar, e pode ser só uma sesta, mas se eu tirar uma sesta, será que me consigo sentir reparado? Os power naps, não é? Que se dorme 15 minutos ou 10 minutos e sinto-me reparado. E às vezes posso dormir 3, 4 horas, 5, e será que eu me sinto reparado? Não existe, digamos que não existe um conjunto de horas que sejam recomendadas, tudo depende de nós mesmos. Acordamos com vitalidade depois de dormir 6 horas, ótimo. Se dormirmos 8 horas, acordamos com vitalidade, ótimo. Tudo depende de nós mesmos, digamos que é algo que temos que descobrir. Não existem as horas de sono ideais, ok? Então eu vou pôr aqui, quem tem crianças sabe que o sono nem sempre é dos melhores, eu vou pôr aqui também um 3. Então, entramos nas questões mais emocionais e mais mentais. Memória, como é que é a vossa memória? E memória não é só eu fixar algo que tenho que dizer, um número de telefone, umas direções que me dão para chegar a um local. Como é que é a minha memória, no sentido de eu me lembrar dos meus objetivos pessoais? Por exemplo, se eu tenho um objetivo de estudar um tema, ou de ser um empreendedor, ou de fazer uma viagem, até que ponto é que eu mantenho essa memória viva? Em algumas situações eu lembro, não, mas eu quero fazer isto, eu não me esqueço que o meu propósito ou o meu sonho é realizar isto. Até que ponto é que eu sou fiel a esses ideais e não me esqueço em prol de outros, para além daquela memória, como eu já disse, mais comum, que é a memória dos números e das palavras e das imagens, mas a memória daquilo que eventualmente que me coloca mais perto da minha essência, que me faz eventualmente mais feliz. Será que eu tenho a memória daquilo que quero fazer na minha vida, desde que sou pequeno? Posso ter um certo tipo de objetivo, ou a partir de uma certa parte da vida, e eu fixei isso, ok, eu quero ser isto. Até que ponto é que eu mantenho essa linha na minha vida? Não é? Até que ponto é que eu honro essa vontade, esse sonho, esse propósito. Não é? E aqui classificamos de 1 a 10. Okay? Bom humor. Até que ponto é que eu tenho bom humor e consigo lidar com as situações? Quando é fácil ter um bom humor. Não é? Quando as coisas estão um pouco mais desafiantes, as situações na vida são um pouco mais desafiantes, pode não ser tão fácil ter este bom humor. Não é? E há uns anos atrás havia alguém que vivia na Roménia, na altura do regime do Ceausescu, e que dizia que uma das formas, por exemplo, deles lidarem com a população e de manterem a população, de certa maneira, um pouco mais controlada, seria mudar as paragens dos autocarros. Ou seja, vocês iam numa segunda-feira à pressa para o emprego e, de repente, o 18 já não era naquele sítio. E perguntavam às pessoas, e as pessoas diziam, mas eu não sei onde é que é, vocês têm que andar à procura. Iam chegar atrasados ao emprego, havia problemas com isso, e então mudavam as paragens dos autocarros, entre outras coisas que faziam também nesse regime. Mas, de certa maneira, era algo que faziam que era bastante desorientador para as pessoas que viviam nas cidades, a paragem de autocarro estar sempre a mudar, as várias paragens de autocarros. Então, havia uma forma que os romenos, na altura, dentro desse regime, criaram, se calhar inconscientemente, mas isto contado por uma romena amiga minha, que dizia que eles passavam tardes inteiras, às vezes, com anedotas sobre o regime, não é? Sobre o Ceausescu e a mulher, por exemplo. Só era capaz de passar uma tarde domingo a contar anedotas sobre eles. Não é? Portanto, com o humor lidavam com uma situação de um regime totalitário e que não deveria ser fácil. Mas como é que em situações, às vezes complicadas, eu olho para as situações e digo, ok, vamos ver isto de uma perspectiva mais panorâmica. Ter humor é ver as coisas de uma forma panorâmica. Toda a gente sabe o que é uma anedota, é algo que nos foca, que nos prende a atenção e depois de repente o resultado é totalmente inesperado.
não é? Isso cria aquela visão panorâmica. Até que ponto eu consigo ter essa visão panorâmica no meu dia quando estou sob stress, quando as coisas não são como eu gostaria que fosse, não é? E classificam também de 1 a 10. Agora, clareza e rapidez de pensamento. Como é que é a vossa clareza e rapidez de pensamento? Como é que vocês lidam, pensam em fazer e fazem logo ou dizem amanhã? Depois da amanhã? Se calhar vou dizer para outra pessoa fazer. Não é? Como é que vocês levam, como é que a ideia chega eventualmente à parte física? Como é que eu de uma ideia torno isso real? E pode ser lavar a louça, como limpar o pó à casa, como fazer uma viagem, como criar um invento revolucionário para o mundo. Qual é o tempo que eu demoro de uma grande ideia que eu tenho a colocá-la na prática? Como é que eu faço isto de uma forma mais imediata ou menos imediata? Às vezes dizem-me, olha, é preciso arrumar isto, é preciso lavar o carro, é preciso fazer... E até que ponto é que vocês dizem, eu faço isso no fim de semana? Ou dizem, ok, vou já fazer isso, vou acabar isto e vou já fazer. Ou interrompem, se puderem. Claro que temos de fazer também prioridades, mas percebem esta ideia, não é? Até que ponto é que daquilo que eu penso até àquilo que eu faço, o caminho é o mais curto possível. Ok, de 1 a 10 também. Então vou pôr também aqui uma cotação. Entramos na última, na 7ª, não é? Que é a vossa capacidade de sentir justiça e honestidade, que é uma zona bastante cinzenta, por isso é que vale 55 pontos. Que é uma área que é a honestidade e sentido de justiça. Nós, em casa, temos um jogo com as crianças que é o seguinte, quando existe, por exemplo, algo para partir, dizemos, ok, há uma que parte e depois a outra é que escolhe primeiro, ok? Portanto, têm um bocado de pão para partir. Okay? Então, ok, a primeira parte e a segunda é a primeira a escolher. Portanto, até que ponto é que nós somos, quando escolhemos só para nós ou escolhemos também a pensar no outro, por exemplo? Até que ponto é que, mais uma vez, somos honestos com o nosso propósito, em que as minhas decisões são orientadas para o meu propósito de vida? Sou honesto, acordo de manhã e digo, não, eu vou fazer as coisas o melhor que posso, no sentido de tornar o ambiente à minha volta o mais harmonioso possível, sem atalhos, sem substâncias, entre aspas, diretamente naquilo que eventualmente é importante. Portanto, daí serem 55 pontos. Há alturas que estamos mais alinhados, há alturas que estamos menos alinhados, mas eu posso me perguntar, e este teste é para fazer uma vez por mês, eu posso me perguntar uma vez por mês como é que isto vai evoluindo. Eu vou observando. E posso perceber ciclos mais tarde, ciclos, por exemplo, no inverno, se calhar o meu sono está melhor, no verão durmo menos, tenho mais apetite em algumas alturas do ano do que de outras. Então têm tipo 12 radiografias à vossa sustentabilidade pessoal. E aos poucos podem ir observando ao longo da vida, ao longo dos anos, como é que vai evoluindo a vossa sustentabilidade pessoal e como é que isso influi o resto da vossa vida. Se calhar se o sono estiver melhor, acordam mais criativos. Se calhar, se tiverem mais apetite, são capazes de estudar mais, porque isso envolve material de gestão. Pronto, este é o primeiro mecanismo de retorno que eu proponho aqui para hoje, para observarmos a nossa sustentabilidade pessoal. O segundo é algo mais físico e que não é nada, podem ficar com a camisola que têm, não precisam vestir sapatos especiais, nem calças especiais. Vamos fazer um exercício para medirmos o nível da minha sustentabilidade física e, como tal, pessoal. Portanto, arranjem um local que tenha um espaço, eu vou fazer aqui, e se quiserem, visto que é um exercício de equilíbrio, se têm pouco equilíbrio, podem usar uma parede, por exemplo, para tocar nessa parede. E a minha proposta é a seguinte, vou levantar, e vamos fazer o exercício primeiro na sua base mais simples, que é os pés à largura dos ombros, os braços ao longo do corpo, mas podem-se mexer caso tenham falta de equilíbrio. E vou simplesmente olhar para a esquerda, de forma suave, e depois vou olhar para a direita. E depois vou olhar para cima. E depois vou olhar para baixo. Ok. Esta é a base. Agora vamos incluir 2 variáveis. Eu vou levantar um pé. E o que vou fazer é, vou olhar também para a esquerda, novamente, com o pé levantado. E vou olhar novamente mas neste caso, para a direita. E depois vou olhar para cima. E depois vou olhar para baixo.
Se desequilibrarem, ponham o pé no chão. Portanto, mantenham o pé próximo do chão, não é? Mantenham o pé próximo do chão para que possam, se desequilibrarem, travam, não é? Para não caírem. E a ideia é testarmos, é a nossa dança com a gravidade. Ninguém ganha um prémio grande se ficar mais tempo. Não é isso, é testarmos como é que nós fisicamente estamos sustentáveis neste momento. E depois, com o outro pé, levanto o pé, viro para um lado, viro sempre primeiro para o lado do pé que está no chão e viro para o outro, suavemente. Podem levar o tempo que quiserem e depois olho para cima e depois vou olhar para baixo. Ok? Este é o segundo nível, o primeiro com os dois pés no chão, o segundo com o pé no ar. Okay? Agora, o terceiro não é com os dois pés no ar, mas sim, vamos levantar o pé e vamos fechar os olhos. E aí percebemos como é que o nosso corpo, os cálculos que o corpo tem que fazer para eu estar de pé. Não é? E o que eu vou fazer é, vou girar a cabeça para a esquerda, vou girar a cabeça para a direita, vou olhar para cima e podem usar os braços para se equilibrarem, não há, como eu disse, é uma dança com a gravidade, para cima e depois vou olhar para baixo. E depois vou trocar de pé e fazer novamente o exercício. Fecho os olhos e vou, neste caso, virar a primeira cabeça para a direita. Vejam a diferença entre uma perna e outra, se quiserem trabalhar um pouco por aí também. E depois para cima e depois para baixo. Okay. Portanto, este é um exercício mais físico e são estes dois exercícios que eu quero propor e que podem ser utilizados no dia-a-dia para efetivamente observarem este de mês a mês e este diariamente. E a questão que nós vamos reparar é que estamos sempre diferentes. Todos os dias este exercício é diferente. Às vezes é mais interessante, outras vezes desequilibra-me um pouco mais, outras vezes desequilibra-me menos, mas que nos leva também a perceber que nós nunca sabemos tudo. Não é? Podemos ler o máximo sobre equilíbrio, podemos ter um curso de educação física, podemos fazer desporto, mas muitas vezes o corpo mostra-nos que nós não sabemos tudo. Não é? Portanto, e então, quando eu falo de sustentabilidade pessoal, abrange um pouco estas áreas. Abrange a área física, abrange a área das emoções, abrange também hábitos saudáveis. Não é? E no projeto Regenerar, nós costumamos falar neste processo, que é, existem, para uma sustentabilidade pessoal, e esta ideia da sustentabilidade pessoal vem, de certa maneira, complementar uma sustentabilidade também ecológica, de certa maneira, e surge também nesta ideia em que nós falamos muito de como é que a natureza está ou não a ser sustentada, que existem os plásticos, que existe o aquecimento global, que existe a poluição, que existem extinções de várias espécies, mas esquecemos também até que ponto é que eu neste momento também estou sustentável, até que ponto é que o meu ecossistema interno está sustentável. E isto, pelo menos neste conceito, é importante, porque se eu estiver mais sustentável, vou consumir menos. Não é? Se eu tiver uma alimentação menos equilibrada e os meus níveis de açúcar andarem constantemente acima e abaixo, não é? Eu emocionalmente não vou estar tão estável. Imaginem uma reunião em que vocês têm os níveis de açúcar em baixo. Eu costumo dar o exemplo de um casal ao domingo à tarde, 2 da tarde, não tomaram o pequeno almoço, está a chover, estão à procura de um restaurante. Estão cheios de fome, à procura de um restaurante, a chover torrencialmente, dentro de um carro, há restaurantes fechados, há um que diz, olha, vamos àquele, e o outro diz, não, mas aquele não é nada bom, vamos mais à frente, vão mais à frente, aquele está fechado, e depois dizem, mas tu íamos ter ficado no outro atrás. Níveis de açúcar. A maior parte das pessoas discutem quando os níveis de açúcar estão em baixo, é quando existem mais discussões. Portanto, até que ponto é que o meu corpo, se eu tiver que assinar um contrato e estiver com os níveis de açúcar abaixo, quero que aquilo acabe o mais rápido possível para ir comer. Não é? Um professor, um atleta, não é? Até que ponto é que os meus níveis de açúcar estão equilibrados? Vai, de certa maneira, definir a minha performance física, mental, vai definir esse tipo de performance.
Fisicamente, será que a minha estrutura, fizemos aquele exercício há pouco, como é que está a vossa estrutura a nível de sustentabilidade? Não é? Como é que é assinar um contrato quando dói as costas? Como é que é a atenção ao vosso miúdo quando pegam nele, ou num sobrinho, ou uma criança, quando pegam numa criança e eventualmente vos dói as costas? Ele pede-vos para brincar no chão e vocês dói-vos os joelhos, não é? Como é que é a minha vida nesse sentido? Não é? Por exemplo, há algo que se diz quando se quer ir às compras e se quer poupar, é nunca ir às compras com fome. É a última coisa que vocês devem fazer, a não ser que queiram comprar muito mais do que aquilo que precisam. Portanto, pensar em sustentabilidade pessoal, pensa-se que, estando nós pessoalmente num estado mais sustentável, não falamos só de um equilíbrio físico, mental, espiritual, mas isto vai depois ter um impacto bastante interessante no planeta. Não é? Porque se eu estiver sustentável, primeiro vou consumir menos, vou ter menos vontade de consumir, de comprar, vou ter, se calhar, uma presença diferente no mundo. E o níveis de açúcar é só um pequeno exemplo. Não é? Física, emocionalmente, de maneira diferente no mundo. E posso, de certa maneira, servir o mundo de uma maneira diferente. Portanto, a primeira camada é, essencialmente, esta ideia de que a sustentabilidade começa primeiro pelo nosso corpo. Não é? E depois avançamos noutra camada, que é a sustentabilidade, a nível de como é que eu lido com a impermanência das coisas. E vamos entrar um pouco aqui na biodiversidade do meu dia, ou da variabilidade do meu dia. Por exemplo, hoje em dia começa-se a perceber que o sistema imunitário das crianças está mais frágil, porque elas não são expostas a desafios do meio ambiente suficientes quando são pequenas. Ou seja, nós temos vários fatores climatéricos, o calor, o frio, o vento, a umidade, a secura, temos o vento, também já falei, temos vários fatores climatéricos e nós precisamos estar expostos a todos estes fatores climatéricos, porque o corpo é nutrido também por isso. Se eu tenho uma criança, ou mesmo um adulto, não é? E se esse adulto estiver em contacto, não estiver sempre com a mesma temperatura de ar-condicionado, quando o tempo muda para mais frio ou mais quente, ele tem mais probabilidades de adoecer. Não é? E então, quando eu falo desta ideia da impermanência, falo de como é que eu lido com as estações do ano. E uma das formas de nós nos alinharmos, por exemplo, com as estações do ano, é consumir alimentos da época. Não é? E que, por exemplo, está tudo bem se eu, por exemplo, no verão, comer uma salada, um sumo, eventualmente uma fruta mais tropical no pico de agosto, e se eu estiver saudável é perfeitamente possível. Mas imagina que era esse o vosso jantar de Natal, ou o vosso jantar de inverno, não é? Uma salada com sumo e um ananás. Não é? Como é que seria? Não sabe muito bem, pois não. Ou então vocês chegarem da praia e terem um jantar de Natal com o bolo rei, com aqueles doces todos em cima da mesa. Não é a mesma coisa? Pois não. Não é? Portanto, então, esta ideia da impermanência, não é? Tem a ver com como é que eu me organizo. Claro que se eu for a um supermercado e se de alguma forma me conseguissem pôr lá sem eu saber que dia é que era, eu não sabia que estação do ano é que estava. Não é? Porque há sempre laranjas, não é? Há sempre bananas. Portanto, todo o ano temos a mesma fruta. Portanto, o que acontece aqui é que o ser humano perdeu, de certa maneira, uma certa variabilidade na vida, não é? Em que, como sempre, tudo igual. Há sempre um certo tipo de alimentação que é transversal a todo o ano. Não é? Comemos as mesmas coisas todo o ano. E depois comemos também, muitas vezes, as mesmas coisas durante... para todos os países. Se calhar as bananas que saem do Equador vão para os Estados Unidos, vão para Portugal, vão para a Inglaterra, e são os mesmos tipos de bananas. Portanto, acabamos por ter uma biodiversidade na nossa alimentação muito além daquela que ela deveria ser, porque cada estação diferente tem cereais diferentes, tem frutas diferentes, tem vegetais diferentes. Para quem come animais, há vários tipos de animais para cada estações, e isso tudo ajuda-nos, de certa maneira, a estar em contacto com e ajudar-nos a estar em contacto com a natureza. Um amigo meu fez uma vez um estudo em que ele verificou que em todos os países existe um cereal, um vegetal e uma sopa típica. Isso ajuda as pessoas a equilibrarem-se ao longo do ano. Não é? Essa sopa terá os vegetais da época, por exemplo. Não é? O cereal seria o cereal da época. Não é? Portanto, esta ideia da biodiversidade e da impermanência, e a biodiversidade é a capacidade de eu ser biodiverso na minha vida, não é? Com as estações do ano, com o dia, com a minha vida. Eu não posso fazer a mesma coisa com a minha idade que fazia com 20 anos.
Faço outras coisas diferentes, ou faço as mesmas coisas, mas mais devagar, ou faço outras coisas agora mais rápido que não conseguia fazer quando tinha 20 anos. Portanto, acabo por ter que também observar os vários tipos de estações. E a biodiversidade tem a ver com esta ideia em que temos a biodiversidade de movimento, não é? Que é importante nós nos movermos de forma diversa durante as nossas vidas, porque existe esta ideia que a pessoa levanta-se, senta-se para tomar um pequeno almoço, depois levanta-se outra vez, anda mais um pouco de carro ou de transportes públicos, senta-se outra vez à secretária, levanta-se para o almoço, senta-se à secretária, e todos nós temos um padrão muito semelhante de movimento nas nossas vidas, pelo mundo todo. Não muda muito, não é? As horas são mais ou menos as mesmas, temos o mesmo ritmo e passamos uma boa parte da nossa vida neste processo. Portanto, temos uma biodiversidade de movimento muito comum como seres humanos. Não é? E depois temos também a biodiversidade da alimentação, como eu disse, não é? Que, especialmente a nível de alimentos mais fast, não é? Vocês podem comer, ou quem come, não é? Quem come um alimento fast food nos Estados Unidos vai comer se calhar os mesmos ingredientes na China. Não é? E vai comer se calhar os mesmos ingredientes na Bulgária ou em Londres, porque os ingredientes são os mesmos. Portanto, as pessoas acabam por ter muitas vezes as mesmas refeições, o mesmo tipo de alimento, independente da mesma parte da parte do mundo onde estão. Não é? E o que acontece, não é? E como há pouco eu comecei a falar um pouco de imunidade, esta ideia de imunidade traz-nos um pouco este princípio que na agricultura tradicional os agricultores semeavam, por exemplo, vários tipos de trigo, não é? Seriam pelo menos 2 tipos. Okay? E esses 2 tipos de trigo previam que se viesse uma praga e atacasse um, o outro sobrevivia. Pronto, se calhar se fossem ricos, tinham 3 tipos ou 4 tipos, mas um terreno faziam vários tipos. E o que acontece é que, ao comermos o mesmo tipo de alimentação, vamos ter um tipo de sangue diferente, muito semelhante, porque aquele tipo de alimentação vai criar um tipo de células muito semelhante e vamos ter quase trigos com a mesma qualidade. Portanto, se temos o azar de vir uma praga com certas características que ataca certas pessoas que têm um certo tipo de biodiversidade de movimento e de alimentação, é algo que estamos, penso eu, também a viver neste momento, não é? Em que existe esta biodiversidade de movimento que é muito semelhante, biodiversidade de alimentação, e que depois, quando surge algo viral, por exemplo, ele vai encaixar naquele nicho de pessoas que comem aquele tipo de alimentação, que têm aquele tipo de movimento. E se há muita gente a fazer isso, muita gente vai ser, de certa maneira, afetada também. Não é? E há uns anos atrás, eu fiz um workshop na Suíça, em que eu estava na Suíça, no meio do campo, uma coisa idílica. Estava lá para um workshop de acupuntura. E então aquilo ficava um bocado num descampado, então não havia refeitório. Não é? E nesse refeitório, era um refeitório que não havia, que foi um lar que se disponibilizou para nós podermos almoçar lá. Portanto, nós tínhamos lá a prática, num pavilhão, depois íamos comer a um lar. E esse lar tinha uma característica muito interessante, que foi, quando nós entramos, discutimos isto entre colegas mais tarde, que o cheiro do lar na Suíça, num sítio idílico, no meio do campo, era o mesmo do cheiro do lar português, ou do cheiro do lar alemão, ou do cheiro do lar da Inglaterra. O cheiro do lar, toda a gente disse, mas isto é igual, é como se estivesse em casa. Não é como se fosse ver o meu avô a casa. O cheiro é exatamente igual. E a conclusão que nós chegamos é que pode haver várias razões, desde os mesmos tipos de produtos de limpeza, o mesmo tipo de chão, que há um certo tipo de chão de linóleo, etc. Mas nós concordamos quase todos que há 2 fatores que estão muito presentes em todos os lares, que é os tipos de medicamentos, são todos iguais. Não é? E os tipos de alimentação que também são todos iguais. Nós comemos a mesma coisa, como aquelas papas, como aqueles pães, não sei o quê. Portanto, acaba por ser um tipo de alimentação muito semelhante. Não é? Portanto, acabamos por estar a criar pessoas, trigos todos, com a mesma qualidade, independentemente de onde crescem no mundo. Não é? Portanto, esta é um pouco esta ideia de impermanência que se liga também um pouco à biodiversidade. Existe ainda mais um fator de biodiversidade, que é a biodiversidade de educação. Não é? Porque se nós ensinarmos as pessoas todas da mesma maneira, quando existe um problema, e se as pessoas pensam todas da mesma maneira, eles não vão conseguir resolver o problema. Provavelmente se for muito difícil. Ou então resolvem, mas têm todos a mesma ideia. Não é? Por isso é que muitas vezes há empresas que contratam pessoas de diversas áreas, que quando existe uma crise na empresa, eles chamam essas pessoas e podem ter lá um advogado, podem ter lá uma pessoa que é médico, podem ter lá uma pessoa que é filósofo, e têm várias cabeças ali e há um problema grave. Eu estou-me a lembrar de uma empresa de prospecção petrolífera que fazia isso.
que contratava várias pessoas. Quando havia uma plataforma que explodia ou havia uma crise grande, chamava estas pessoas todas e elas eventualmente juntavam-se para tentar resolver o problema. Porque se fosse só o engenheiro que é educado na plataforma, que fez a plataforma, podia resolver muito bem, mas também podia encontrar ali um beco sem saída. Portanto, a nível de educação, e para criar seres mais sustentáveis e mais adaptáveis, é importante que haja esta ideia de uma educação também biodiversa, não é? Que sejam dadas aos alunos o mais tipo de experiências possíveis, não é? Que lhes permitam criar a capacidade de conseguir resolver as questões por eles sozinhos. Não é? Porque se é tudo sempre igual, estamos a formar pessoas, como acontece em todas as gerações, geralmente há sempre uma crise, não é? Em que são aqueles que são os fora da caixa que resolvem as coisas, porque os outros muitas vezes paralisam. Não é? Portanto, temos estes 3 tipos de biodiversidade, portanto, movimento, de alimentação e de hábitos de vida e também de educação. Não é? E o terceiro tipo, ou a terceira camada, portanto, vimos a camada física, a camada da biodiversidade ou da impermanência, e depois temos a outra camada que é a comunidade. Não é? Como é que eventualmente eu lido com a comunidade. E eu penso que podemos começar, quando falamos numa perspectiva de biodiversidade e de sustentabilidade pessoal, começar por mim. Não é? Se eu estiver bem, então à minha volta eu consigo criar harmonia. E há uma história tradicional sobre esta ideia que envolve o Buda, não é? Em que são 2 artistas de circo, uma criança e um avô. Não vão falar com o Buda porque não se conseguiu entender. E o avô dizia, nós somos trapezistas, eu tenho que cuidar o melhor dela possível e ela tem que cuidar o melhor de mim possível, porque eu posso deixá-la cair, não é? Portanto, ela tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dela, não é? E a criança dizia, não, cada um tem que cuidar de si, porque se eu cuidar bem de mim, eu consigo dar-te ajuda, e se tu cuidares bem de ti, também me consegues dar ajuda. Não é? Portanto, o caminho começa sempre nesta ideia da comunidade, começa de certa maneira até que ponto é que eu estou saudável. E por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá e as Carmelitas, não é? Eles têm, não sei se ela já faleceu, a Madre Teresa de Calcutá, e eles tinham este princípio, ou têm, não sei se mantêm, provavelmente mantêm, que é, portanto, elas estão de manhã ou à tarde a fazer serviço à população, mas têm um tempo para elas, para poderem melhor servir. Portanto, durante a tarde ou a manhã, têm meio-dia livre para elas poderem estar com elas mesmas. Não é? Isso vai, de certa maneira, criar e potenciar a forma como estão com os outros. Portanto, na comunidade, começa neste processo para se pensar em sustentabilidade pessoal, até que ponto é que eu posso servir a minha comunidade? Porque se eu não estiver capaz, se calhar vou criar mais fricção do que muitas vezes ajuda, não é? E nesta ideia também de ver comunidade, vemos não só este processo meu, não é? Como é que eu estou, a minha sustentabilidade física, a biodiversidade, etc., mas vejo como é que eu consigo ver isso para além de mim. E há 2 histórias sobre isto. Uma de alguém que está a tirar pedras a uma montanha e está a tirar pedras. Está a tirar pedras para um carro. E a pessoa devia ter para aí 80 anos. Está a tirar pedras e a pôr num carro de mão. Pum, não é? E passa uma pessoa mais nova, 20 anos, e olha para a pessoa com 80 anos e começa a ver a montanha, começa a olhar para ele, a tirar as pedras e pergunta-lhe o que é que o senhor está a fazer. E ele diz, eu estou a deitar a montanha abaixo. E ele diz, mas desculpe, mas já viu o tamanho da montanha e que idade é que o senhor tem? 80? Sim, mas eu tenho filhos, e os meus filhos têm filhos, e os meus filhos vão ter outros filhos, os meus netos vão ter outros filhos. Portanto, mais tarde ou mais cedo, que isto vai ser uma planície. Não é? Pensar para além de mim. Não é? Geralmente, às vezes, as nossas ações, às vezes, são colocadas durante a nossa vida. Digo, durante a minha vida eu gostaria de fazer isto, mas será que estamos a criar algo maior que nós mesmos? Não é? E outra história que eu vos quero contar ilustra um bocadinho isto de outra maneira, que é, numa biblioteca em Inglaterra, em que existem traves brutais, não é? no teto, uma biblioteca centenária, o reitor dessa biblioteca e dessa escola começa a olhar e um dia começa a reparar que havia pó no ar. Pronto, e a experiência dele foi que
há caruncho, não é? Portanto, o caruncho está a começar a comer as traves e por isso é que temos este pó no ar, mas isto é brutal, porque são traves grandes, eu nunca vi árvores tão grossas, ou pelo menos não conheço árvores que estejam à venda deste tamanho. Isto vai ser um caos porque a biblioteca vai ter que fechar, porque as traves, isto começa a ficar fraco e é complicado para as pessoas estarem aqui a estudar ou a trabalhar na biblioteca, isto pode cair tudo. E ele vai falar com o zelador, com o encarregado da biblioteca, e diz: olha, temos aqui um problema grave, é que as traves estão cheias de carunchos, vê lá o que é que tu fazes. E o encarregado disse: senhor, as traves estão prontas. Ele disse: desculpe, as traves estão prontas? Sim, as traves estão prontas. É que quem fez a biblioteca plantou também árvores. Portanto, eles já estavam a prever que mais tarde ou mais cedo haveria caruncho, e há mais de 100 anos atrás, quando esta biblioteca foi feita, foram também plantadas árvores para, eventualmente, prever esta situação. Portanto, quem plantou as árvores não estava a pensar no período dele de vida, não é? De 40, 50, 60 anos. Estava a pensar: ok, eu estou a fazer isto, mas não estou a fazer isto por mim, não é? Eu nunca vou ver estas árvores chegar ao tamanho, mas estou a pensar a nível comunitário, como é que eu posso servir para além do meu prazo de vida? Como é que eu posso, eventualmente, ver as coisas um pouco mais longe? E se estes três fatores estão presentes, se a minha sustentabilidade pessoal, se a minha vitalidade é mais forte, eu vejo um pouco mais para além. Porque se eu estiver na sobrevivência, se eu estiver com pouca energia, eu não vou ter capacidade de expandir. Penso é que se eu tenho pouca energia, tenho que sobreviver. Não estou a pensar, eventualmente, nas pessoas que vêm daqui a 100 anos. Eu quero lá saber, eu quero é chegar ao fim do dia e dormir, e quero, se eu estiver na base da pirâmide de Maslow, das necessidades. Agora, se eu estiver um pouco mais nutrido, se eventualmente este teste que nós fizermos estiver um pouco mais, digamos que um pouco mais alinhado, ou pelo menos com um pouco mais de números, se calhar a minha capacidade de olhar para o futuro, se calhar acaba por ser um pouco mais, consigo ver um pouco mais longe, não é? E neste processo, isto vem um pouco também do meu percurso, não é? A minha base de formação é medicina tradicional chinesa, não é? Comecei a estudar medicina tradicional chinesa há cerca de 20 anos. Eu acho que ainda estou a estudar. Mas, no entanto, foi evoluindo um pouco como eu vejo as práticas orientais, e perceber que as práticas orientais são práticas humanas tal qual nós temos no Ocidente o mesmo tipo de princípios. Em que, embora eu tenha começado a estudar medicina tradicional chinesa há 20 anos atrás, há 22 para ser mais preciso, isto não tem, hoje em dia, não tem tanto a ver com se é do Oriente, se é da Índia, que também é Oriente, mas se é do Islão, ou se é da Europa, se é dos Estados Unidos. Há princípios transversais em todas as medicinas. E há princípios universais que estão relacionados, em primeira parte, criarmos não só a nossa sustentabilidade, mas termos uma certa autonomia. E há cerca de 2000 anos, foi publicado um livro na China, que se chama O Livro do Imperador Amarelo, não é? Que é um livro, para quem estuda medicina chinesa é base, não é? E que foi um livro revolucionário na altura. Foi um livro que demorou 400 anos a ser escrito, mas essencialmente é uma compilação de textos. Mais uma vez, não foi alguém que disse: eu tenho que acabar este livro em vida, vou recolhendo os textos, e ao fim de 400 anos houve um conjunto de pessoas que chegaram à conclusão, ou uma pessoa, não se sabe ao certo, e disse: ok, isto já está pronto para sair, vamos colocar isto cá fora. Mas houve um trabalho durante 400 anos de pessoas a criar textos que pudessem inspirar e servir a gerações futuras. E neste livro, foi um livro revolucionário. E foi revolucionário porquê? Porque até esse livro sair, a noção de doença era uma noção em que a doença vinha de fora. E as doenças seriam as doenças que nós temos comuns. As pessoas também tinham gripes, também eventualmente tinham problemas digestivos, tinham dores no corpo, sentiam envelhecimento. Portanto, isso tudo faz parte dos humanos, não é? Nós como seres humanos, não é? Estamos sujeitos, de alguma maneira, mais intensa ou menos intensa, a passarmos por estes aspectos, não é? E então as causas poderiam ser, na altura antes de sair este livro, ok, vinha de fora. Então vinha de fora, podia ser alguém pegou algum tipo de doença e então eu estive em contato com essa pessoa e fiquei doente. Não é? Ou então poderia ser, ok, o vizinho não gostava de mim, então contratou um xamã, e o xamã eventualmente mandou uma série de espíritos
maléficos para eventualmente trazer desordem na minha casa, ou foi eventualmente um parente que faleceu e eu não prestei as cerimónias devidas e ele anda cá em casa. Portanto, havia várias causas que eram todas externas, não é? E o Imperador Amarelo vai dizer que, ok, essas causas existem, mas dependendo do nosso estado interno, dependendo da intensidade que elas nos vão afetar. E o livro do Imperador Amarelo, imaginem um livro que saiu hoje, por exemplo, de problemas de estômago. Não é? Okay, sai um livro hoje, está à venda hoje, vamos imaginar. E esse livro é um livro grande. Não é? E nesse livro de problemas de estômago, os últimos capítulos é uma operação ao estômago. Não é? O estômago está tão debilitado que a pessoa tem que ser operada ou tem que haver alguma cirurgia mais invasiva, mas aquilo é tudo feito da forma mais avançada possível, em que é feita à distância, com aparelhos de tecnologia de ponta, e esse é o final do capítulo, esse é o último capítulo, não é? Mas no princípio desse livro, deveria, ou estará nesse princípio, o livro saiu hoje, portanto existe na realidade, tem, os primeiros capítulos diz como cuidar do seu estômago, como é que você não vai chegar ao nível da operação, não é? E nesse sentido, não é? O Imperador Amarelo é um pouco isto, é um livro de medicina bastante avançado para quem pratica acupuntura, mas também tem os primeiros capítulos, tem como é que eventualmente eu não chego àqueles processos que são propostos no livro. No caso do livro sobre o aparelho digestivo, como é que eu não chego à operação ao estômago? Tenho uma série de capítulos no início que me ensinam hábitos de vida, que me ensinam como eventualmente comer de forma equilibrada, como é que eventualmente eu posso sustentar o meu corpo para que isso não aconteça. E esta é um pouco a ideia. Todos nós temos essa experiência de que a nossa paisagem interna determina a forma como nós interagimos com o mundo. Não é? Toda a gente tem a experiência de trabalhar num escritório, por exemplo, ou de conhecer uma história do escritório em que toda a gente adoece e há 2 ou 3 que não adoecem. Não é? Que nós dizemos que são os mais más. São aquelas pessoas que nem a doença lhes pega porque são tão más que nem a doença lhes pega. Portanto, todos nós temos esse tipo de exemplos. Portanto, qual é a diferença? Estão a trabalhar no mesmo espaço, estão a fazer as mesmas coisas, estão também sentados, contactam todos uns com os outros. Porque é que há 2 pessoas que não adoecem em 10? Não é? Porque é que isso acontece? Não é? Ou então, em situações mais radicais e mais, eventualmente, mais intensas, como, por exemplo, os médicos que estão a trabalhar com o ébola, não é? Em que eles todos têm o mesmo tipo de proteção, não é? E de vez em quando há 1 ou 2 que adoece. Não é? Como? Todos têm o mesmo tipo de luvas, o mesmo tipo de fato, o mesmo tipo de protocolos. Porque é que há alguém que adoece e outros que não adoecem? Portanto, esta história, para mim, digamos que é um dos livros que é um ponto de partida para esta reflexão, digamos, do que é a nossa sustentabilidade pessoal. Não é? O que é estar num processo ou estar, eventualmente, focado, não no sentido de estar focado, mas estar com uma visão periférica ao mesmo tempo. Estar focado, quando estamos demasiado focados, perdemos a ideia de fora, mas é como é que eu, estando bem, posso efetivamente lidar com o exterior. Como é que eu, estando saudável, posso servir melhor aquelas pessoas que estão comigo, estão à minha volta. E vimos então estas camadas para eventualmente fazer uma resenha, não é? A parte física, vimos o teste, que tem também uma parte emocional, que está também inteiramente ligada com a parte física. Quando falamos do físico é impossível falar, cada vez mais, não falar do emocional, não é? Porque se eu não estiver bem fisicamente, a minha mente não está bem fisicamente. Não é? Hoje falamos do sistema imune há pouco e percebemos que está uma pessoa com um sistema imune mais fraco, de certeza que também não estará bem, falta vitalidade, a cabeça está mais difusa, está mais... Portanto, existe esta ideia de que o corpo e a mente estão intensamente ligados. Não é? E depois vimos esta ideia da impermanência. Não é? Como é que eu trago a impermanência para a minha vida? Como é que eu aceito esse tipo de impermanência? E como é que eu lido, por exemplo, com as estações do ano? E há sempre esta ideia de que já não há estações do ano. Eu acho que não. Eu acho que continua a haver estações do ano. Nós, se calhar, estamos num local menos propício para as observar. Eu vivi durante 18 anos em Lisboa. E mudei-me para o norte. Eu vivo em Braga, ou na zona de Braga, numa aldeia.
e mudei-me para lá há 4 anos. Não é? E o que eu observei é que na cidade realmente não se nota a luminosidade devido muitas vezes às nuvens que possam existir de poluição, é mais ou menos semelhante durante todo o ano. Não é? Às vezes mais escuro, às vezes mais claro. Não há muitas árvores na cidade, não é? Pelo menos em Lisboa, na zona em que eu vivia, não há muitas árvores. E hoje cada vez há mais esta ideia de arranjarem árvores que as folhas não caem, de folha perene, porque dá menos trabalho e sujam menos as ruas. Portanto, mesmo que tenham uma árvore à frente da vossa casa, vocês nunca veem as folhas cair. Não é? Portanto, conseguimos também, de certa maneira, manter a temperatura estável. Eu posso ter em casa 20 graus, desço para a garagem, entro no carro, ponho o carro a 20 graus, chego à garagem do emprego, subo, vou eventualmente para o emprego e o ar-condicionado está a 20 graus, saio, volto outra vez para o carro e para a casa a 20 graus. E basicamente eu posso dizer, mas não existem estações do ano, porque a minha realidade é essa, está sempre tudo a 20 graus. Independentemente se é verão, se é inverno, se que estação é que é. Não é? Portanto, eu desde que mudei para o campo, eu consigo observar claramente as estações. Há sempre algo que não mudou, nem vai eventualmente mudar, que é o tamanho do dia. Espero eu que o sol não nos pregue numa partida, mas o tamanho dos dias muda com as estações. Não é? Logo a partir daí nós podemos nos sintonizar, não é? Com as estações do ano. Há menos luz, é tempo de recolher, de eventualmente fazer coisas mais para dentro, mais em casa. Há mais luz, que é o caso do verão e primavera, então é a altura de sair, é a altura de conviver, é a altura de fazer outros tipos de atividades mais fora de casa. Portanto, temos sempre esta questão da luz. E depois, no sítio onde eu estou, consigo perfeitamente observar que a estação está a mudar, ou porque as folhas caem, ou mesmo a qualidade do ar muda no outono. Há uma qualidade quase da imagem, é quase como aqueles ecrãs de alta definição, por exemplo. No verão há menos, o ambiente fica um bocadinho mais baço, no inverno é mais úmido. Portanto, eu consigo observar quando é que elas estão a mudar. Muitas vezes em casa até comentamos, olha, eu já senti o inverno, e a outra pessoa diz, também já senti, mas foi também há 2 dias. Portanto, quando estamos num ambiente que eventualmente é propício à manifestação de todos os, digamos, da parafernália toda, que são as estações do ano, desde as árvores, ao vento, à temperatura, então, quando estamos aí, nós percebemos que as estações existem, estão bem presentes. E mais uma vez, se eu estiver num supermercado que está sempre com os mesmos tipos de alimentos, eu também não vejo as estações mudar. Então só vejo quando muda em grande intensidade. Então quando há grandes intensidades climatéricas, porque sai fora dos meus 20 graus, é que eu digo, então realmente agora está muito frio, agora está muito calor. Mas não percebo às vezes o degradê, devido muitas vezes à vida, e que está tudo bem com a vida urbana. Temos imensas possibilidades também quando se vive na cidade, tal qual temos como estamos no campo. Mas se calhar o ponto para a observação das estações, se calhar não é o melhor local, não é numa cidade que eu consigo observar as estações como gostaria de observar, de ver a mudança, de ver chover, de ver esse tipo de questões. E esta ideia da impermanência está muito das estações do ano, é quase como algo que pode criar esta biodiversidade. Porque se eu seguir, de certa maneira, o que a estação me propõe, ok, eu vou começar a ir a supermercados orgânicos ou mercados em que tem lá o sítio de onde vem a fruta ou os legumes, em que efetivamente aquilo que eu estou a comer é da época. E vou dar a mensagem ao corpo, e às vezes falamos em sistema imune, e hoje em dia acho que no contexto atual é algo que se fala muito de imunidade. Então imaginem, vocês estão a colocar o sumo de fruta e a salada e as frutas tropicais no inverno, estão a dar uma mensagem ao corpo que afinal está um dia de sol lá dentro. Lá cá fora, desculpem, não é? Então estão a colocar esses alimentos para dentro e para o corpo ele diz, não, estão a colocar alimentos frios, então se calhar está calor lá fora, entre aspas, não é? Portanto, nós estamos a dar uma imagem que vai induzir o corpo em erro sobre o que recursos é que eu vou ter. Não é? Além disso, quando eu consumo alimentos que são frios, o que me acontece é que eles têm que ser aquecidos. Não é? E se eu estou sempre a comer alimentos frios no inverno, eu vou perder energia, porque a energia é toda para aquecer os alimentos. Não é? O corpo tem que gerar energia para aquecer esses alimentos. Portanto, eu vou perder uma parte da nutrição dos alimentos na forma como, eventualmente, eu os digiro ou os aqueço. Não é? E então, quando eu alinho o meu corpo com o que está fora, então o meu sistema imunitário está mais atento, eu sei exatamente o que é que está fora e que recurso é que vou mobilizar para que haja este equilíbrio. Senão, para algumas pessoas, especialmente se a energia está mais frágil, então é um salto demasiado grande, porque o corpo está a tentar equilibrar-se com algo e está a precisar de demasiada energia para fazer isso. Não é? Portanto, uma das primeiras
uma das ideias que pode ser dada aqui é, se querem comer com as estações do ano, utilizem e vão a locais onde efetivamente estão lá estes vegetais. Não é? Em que tenha lá o que vem de Portugal, em que tenha lá quer os vegetais, quer a fruta, não é? Em que conhecem o produtor, em que estão com ele, em que há uma relação, mais uma vez, da comunidade, estar com a pessoa e de ver o alimento como algo que pode ser, como dizia o Hipócrates, o vosso, efetivamente, medicamento. Não é? Porque, como eu disse há pouco, não é? Os alimentos vão, de certa maneira, alterar o nosso sangue. Não é? E uma qualidade de sangue, por exemplo, mais ácido, vai criar um sistema imunitário mais frágil do que se eventualmente estivermos com uma alimentação mais básica. E a questão é que nós não precisamos, basicamente, porque os nossos antepassados não eram nutricionistas. Quando falamos de alimentação, diz, ok, alimentação, mas alimentos, vou ler um livro, vou tentar perceber como é que é. E pode ser interessante, mas, por exemplo, esta ideia das proteínas e vitaminas vem da era espacial, quando eles começaram a pensar como é que eu ponho alguém lá em cima, não é, no espaço, e esta pessoa eventualmente não lhe vai faltar nem calorias, nem proteínas, nem vitaminas, nem sais minerais. Então começou a haver uma investigação nesse sentido, em que os laboratórios, a NASA, começou a tentar perceber o que é que os alimentos podem e qual é... Um homem precisa de X calorias, uma mulher precisa de Y calorias, mas até lá isso era totalmente... era secundário. A alimentação era algo nutritivo. Hoje em dia é quase uma fórmula, não é? Em que eu tenho que ter, ok, será que o prato tem as calorias? Será que tem isto? Será que tem aquilo? Então, se não tem, tem que tomar suplementos. Os nossos antepassados, e se nós estamos todos aqui neste momento, foi porque essencialmente as pessoas comiam de uma forma que foi sustentável. Não é? Para termos chegado todos aos dias de hoje, havia uma certa sustentabilidade na alimentação humana. Portanto, senão nós não tínhamos chegado até aqui. Não é? Portanto, nesta ideia daquela viagem que aquele amigo meu fez, às vezes ir aos locais, outras vezes a estudar à distância sobre os locais, ele dizia, ok, então a alimentação humana tradicional, que nos trouxe até aos dias de hoje, tem estes 3 elementos, tem um cereal que é típico de cada país tem um cereal, se formos para o norte temos o centeio, não é? Se formos mais para o sul temos mais ou menos para o Médio Oriente, Marrocos, vamos ter o cuscuz, o bulgur, etc. E vamos ter estes alimentos que estão adaptados. Por exemplo, se vocês comerem mais sopa no clima mais frio, há este efeito de osmose no nosso corpo. Ou seja, se vocês comerem, imaginem que comem alimentos secos só, não é? Crackers, alimentos que sejam pão seco, torradas, tudo isso, não é? Comem isso. Se houver muita umidade no ar, vai haver um efeito de osmose, a umidade que está no ar vai para dentro do vosso corpo. Pronto. Então, por isso é que no norte se come bastante mais sopas. Não é? Porque se eu tiver umidade dentro de mim, especialmente se for umidade nutritiva, não é? Pelas sopas que são quentes que ao mesmo tempo nutrem, não há este efeito de osmose. Não é? As coisas estão... O nosso corpo fica mais equilibrado. Se eu for para um deserto em que quase não há umidade, se eu comer alimentos mais secos, e aí temos o cuscuz, por exemplo, não é? Temos o bulgur, que são secos, vão de certa maneira absorver, embora o clima seja seco, mas vai absorver toda aquela umidade, o máximo de umidade que está no ar, não é? Porque vai buscar essa umidade. Não é? Por isso é que existem estes alimentos a nível cultural, não é? Que era uma forma de criar. Portanto, chegamos até aos dias de hoje, há uma certa sabedoria nesta alimentação tradicional, há uma certa sabedoria nesta forma de ver a alimentação que vai para além das proteínas, das vitaminas, mas sim para uma observação da natureza e daquilo que elas nos dá. E se ela nos dá frutos nesta altura, é porque esses frutos fazem parte e podem ser consumidos nesta altura. Não é? Portanto, e isto é a ideia, essencialmente, da impermanência, como é que eu ligo com esta impermanência. Claro que eu explorei depois um pouco mais esta ideia da biodiversidade, não é? E como que esta biodiversidade é mesmo importante para a nossa sobrevivência como pessoal, como espécie, não é? E se eu não queria biodiversidade da minha vida, mais tarde ou mais cedo, por mais fantástico que seja o sistema que eu sigo, esse sistema há de ter sempre deficiências. Portanto, o importante é explorar, é ver, as crianças fazem isso, exploram vários tipos de brinquedos, exploram vários tipos de áreas, os pais às vezes perdem a cabeça porque a criança quer fazer judo, e depois quer fazer música, e depois quer fazer natação, e depois quer ser pintor, mas ele é a biodiversidade, não é? Ele está a ajustar-se ao mundo,
E essa biodiversidade que uma criança tem vai-lhe trazer imunidade, vai-lhe trazer várias experiências que mais tarde lhe vão dar imunidade em relação à vida. Se nós, como adultos, também nos cortamos dessa biodiversidade que a natureza, desde as estações do ano, há pouco eu falei dos fatores climatéricos, nos vários tipos de alimentação ao longo do ano, se nós decidimos só comermos laranjas como fruta, o que vai acontecer é que vamos perder essa biodiversidade. Não nos tornamos um ser da natureza, tornamos algo controlado, algo que eventualmente não tem muito a ver com esta flexibilidade que a natureza nos pede para nós sermos como seres humanos. E o último aspecto que eu referi tem a ver com esta ideia da comunidade. E tem a ver com até que ponto é que aquilo que eu vou criar, aquilo que eu estou eventualmente a desenhar para a minha vida é maior que eu. Até que ponto é que o meu propósito de vida e que eu há pouco dei este teste no início, eu não referi o autor, este teste não fui eu que criei, não fui eu que desenvolvi, foi criado por um senhor chamado George Ohsawa. Ele foi um autor e um professor japonês que falava, e alguns de vocês conhecem, como relacionado com a macrobiótica, que era o que ele ensinava, mas queria muito para além. E macrobiótica significa, por exemplo, a vida, não é? Significa a grande vida, e era o que ele ensinava, basicamente. E este teste vem um pouco daí, como é que eventualmente nós podemos perceber esta sustentabilidade que nos vai permitir, de certa maneira, ter um maior contacto com a vida e perceber que quando eu entro em contacto com a comunidade, quando eu desenvolvo coisas para a comunidade, se eu pensar logo de raiz, ok, isto eu estou a dar o pontapé de início, mas eventualmente isto é maior que eu e, se possível, que outras pessoas continuem nesse sentido. O Green Fest, por exemplo, acho que tem essas características, não é? Penso que o Green Fest poderia acontecer todos os anos, não é? E poderia ser levado para a frente também nesse sentido, não é? E é um pouco dentro destes princípios que o projeto Regenerar assenta, não é? Que é um projeto que tem a ver com esta ideia de empoderamento pessoal, de trazer um pouco esta informação ao ponto de que seja possível nós eventualmente podermos ter uma certa autonomia como seres humanos, o tal empoderamento pessoal. Até que ponto é que eu consigo, por mim mesmo, conseguir lidar com os desafios da minha vida, não é? E o que nós fazemos essencialmente é isso, quer por aulas, quer por consultas, quer por consultadorias, tentar criar, de certa maneira, uma sustentabilidade nas pessoas que nos procuram, nas pessoas que têm às vezes algum tipo de falta dessa mesma sustentabilidade a vários níveis e que basicamente o que nós fazemos é tentar ajustar um pouco e dar uma visão um pouco mais global sobre a vida, não é? Sobre esta vida que nós temos e que devemos cuidar bem dela. Habitualmente aqui era a altura das perguntas. Não temos perguntas e eu vou terminar por aqui. Agradeço-vos a vossa presença aqui no Green Fest. Aproveitem bem, hoje é o primeiro dia do programa, mas é mesmo um programa de luxo. É mesmo um programa de luxo e espero sinceramente que possa ter contribuído, ter dado alguma mais-valia a este programa e aproveitem bem aquilo que segue durante os próximos dias, que acredito sinceramente que vai valer a pena. Obrigado.